Povo, sextou? É, sextou. Hoje vamos ter uma especial hoje com um atleta. Rapaz, que falar dessa atleta, hein? Hoje é com ela. Hoje vamos abordar um pouco o futebol feminino, tá? Como sabemos, estamos entrando no ano do Mundial. Então, nada melhor do que a gente falar também do futebol feminino, né? Abranger um pouco também isso aí, dar oportunidade também para que essas meninas elas possam também falar, não só elas como treinadores também. Tá bom, gente? Então, hoje é com ela. Essa atleta que eu tive o prazer de conhecer em 2012. Para quem não sabe, eu já fui campeão escolar feminino, viu? De futsal. Para quem não sabe, eu já fui. Já fui campeão de futsal. E ela era uma das atletas, viu? Era uma das atletas na época que eu ainda estava estagiando. Estava no Colégio Santa Emília, aqui de Olinda. E essa menina era atleta de futsal. Do meu amigo Júnior Câmara. Júnior, um abraço. Estávamos conversando quase agora, tá? Antes de entrar aqui. Um abraço, professor, meu mister, sabe muito. Já que de antemão, professor, me desculpar por não poder participar amanhã da sua palestra, tá? É porque realmente eu tenho outra programação, então não tem como estar aí presente. Mas mesmo assim, obrigado pelo convite. Espero, quem sabe, para uma próxima eu estar aí, tá bom? Mas, gente, essa menina, show de bola, daqui de Rio Doce, tá? Daqui de Rio Doce, ela não é natural de Rio Doce, tá? Ela é natural de Manaus, mas veio para cá, para Rio Doce e conquistou. Também estudou na escola, aqui também, Paulo Cavalcante, do escritor Paulo Cavalcante, creio eu, tá? Abraço. E seguiu seu caminho, tá? Com o futebol, com o que ela gosta de fazer, sempre gostou. Nas aulas de educação física, ela sempre demonstrou toda a desenvoltura, tudo isso. E assim, vou ter o prazer hoje de conversar um pouco com ela e ela poder também contar um pouco dela, principalmente para vocês meninas que querem viver gostam do esporte, gostam do futebol, não só o futebol, mas como o vôlei, o handebol, qualquer outra modalidade. Ela é do futebol, tá? Mas também de outra modalidade, tá bom? Não só do futebol. Ok, gente? Acho que ela já tá por aqui. Será que ela já tá por aqui? Creio que ela já está por aqui, viu? Vou só falar um pouquinho aqui, rapaz. Vamos lá, vamos falar aqui. Carla Beatriz Félix da Silva, atacante, 1,60 m. Isso me lembra uma coisa, viu? 1,60 m. Isso me lembra um bom atacante lá. Quem é da minha época, acho que conhece, né? Sabe do que eu tô falando. 1,60 m. Artilheira do Campeonato Cearense com 11 gols pelo Fortaleza, tá? Estamos falando dela. Ela já falou que já tá por aqui. Minha amiga Bia! Fala, meu querido. Como é que você tá, rapaz? Melhor agora com você aqui. Não, eu que tenho uma honra. Uma honra de estar falando com você. Que isso, ganhamos uma Copa Olinda juntos, que isso. Pô, ei, posso dizer que eu sou 100%, viu? Aí tamo Meu amigo Júnior não estava lá, quem foi campeão fui eu. Ó, para quem não sabe a história, foi você. Para quem não sabe a história, Júnior era o treinador, tá? E ele não pôde ir para a final, eu fui, então fui eu campeão. O nome que tá lá é o meu. Quem assinou a súmula foi você.
Recebi a medalha, tudo. Ele veio pedir a medalha, eu digo, dou nada. Oxi, quem tava lá fui eu, menino. Certinho. Mas e aí, Bia, como é que você tá, cara? Como é que você tá aí? Eu tô bem, graças a Deus, tudo certo. Tô pela rua porque peguei uma chuva voltando do treino, então a gente vai ter que se falar assim. Eu Mas vi, tamo aí. você estava lá no meu patrocinador, viu? Estava lá na Tava lá. página. Foi quando o Faz o meu pessoal já, amor. o pessoal aqui já veio logo aqui no meu WhatsApp, já ela estava aqui agorinha, ela estava Tava. aqui. Peguei uma Já, chuva. e tá Mas chovendo, é. Bia. Eu tô aqui no Deu uma cantinho. estiada agora, viu? Deu uma estiada agora. Foi. Mas, Bia, a dinâmica do programa é a seguinte: já fiz uma breve apresentação sua aqui, tá? E a dinâmica do programa é a seguinte: você vai contar um pouco da sua trajetória. O pessoal não está aqui para me ouvir, não, está para ouvir você. O pessoal já me ouve muito. Mas Ah, que ele é isso. faz, ele faz assim, ó, para de falar. Eles fazem, para de falar, cara, deixa o pessoal falar. Nada que é isso. Então, Ah, então, o é, pessoal quer ouvir você. Cadê a sua trajetória, Bia? Olha aqui, você é natural de Manaus, né, Bia? sou. Sou de Natural de Manaus. Manaus, viu? Eu vim pra. A gente veio morar em Recife, acho que eu tinha 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. E aí fiquei. Me apaixonei. Pode seguir, Bia. O programa é todo seu. Como você falou, eu acompanhei um pouquinho do começo aqui da live. Muito nova, sempre tive esse amor pelo futebol, né? Sempre joguei com os meninos, sempre muito nova com os meus amigos, alguns seus alunos na Maria do Carmo. E começou daí, começou na rua, começou no campinho, começou numa quadra, começou com ninguém conhecendo, mas aí, opa, calma aí, tem uma menina ali no meio dos meninos. Isso sempre foi algo que me deixava chateada por ser a única menina, mas que me deu força para ser a única menina ali e descobrir o Brasil, assim, né? O mundo afora, como aconteceu, como você citou aí. Depois que saí a primeira vez, não voltei mais. Foram anos incríveis, até hoje, inclusive. E o futebol me abriu oportunidades e possibilidades, né? Futebol, hoje, se eu conheço todo o Brasil, é pelo futebol. Sempre muito nova, sonhei em conhecer outros estados, outros lugares. E isso sempre foi motivação. Então, eu quero conhecer. A primeira vez que eu saí, aquela velha frase de depois que sai não quer mais voltar, e é isso. Venho, passo férias, volto. No momento você está de férias, né? Tô de férias, tô de férias. E aí, De Bia, férias vem entre aqui. aspas, né? Oi? De férias entre aspas, né? Tem que estar treinando. Sim, sim. Eu sei que o pessoal lá mandou toda aquela. Que eu mandava para meus atletas, toda aquela cartilha. Ó, é Oh, isso, isso, isso. desse Evita, jeito. evita isso aí, a gente vai liberar só o Natal, Não, é isso. mas Vamos lá. Vai dar uma controlar. respirada. É isso mesmo. Assim, né, Bia, a gente trata de um nível profissional, né? Tem que tratar realmente de outra forma, né? De Sim, outra com forma. Porque certeza. vocês precisam do corpo para trabalhar. Então, nada mais do que a gente profissional Nada cuidar mais disso justo. aí para que vocês voltem. Agora tem que ser um trabalho Sim, conjunto, né? de ambos. Não Do adianta, clube, da atleta. da atleta também encarar isso aí como bem para ela, que é difícil, principalmente quando chega nesses períodos de festa, dessas coisas, né? Que a tentação é grande quando tá aquele peito de peru ali, a tentação é É, grande. você sabe. Ó, vou te Eu falar sei. aqui, falando em grandes técnicos, Jorge Luiz Barcelos. Que isso, professor? Boa, Um abraço. Ele foi meu treinador em para- 2017 no Kinderman. boa. Parabéns, professor. Obrigado Ele, aí pela ele, moral. sucesso. Aí, Bia, artilheira do campeonato cearense com 11 gols. E aí, E Bia? artilheira do brasileiro com 10 gols. E artilheira do brasileiro, né? Ô, Bia, aí eu tava dando, olha, uma observada aqui, assim, eu vou falar do masculino do Steve, tá? Lá em 2014, eu tive uma passagem lá pelo Ceará, inclusive eu tive duas passagens, uma pelo Crato e uma pelo Iguatu. E quando eu retornei para aqui, para Pernambuco, eu já tinha sentido uma diferença do estilo de administração.
tá? Dos clubes para com os atletas, até mesmo com a competição Sim. em si. Você aqui, você jogou no esporte, né? Jogou no Joguei. esporte, jogou no Náutico, como foi isso? Joguei. Jogou no dois. Aí depois você saiu, foi jogar no Fluminense, jogou no Kinderman, agora você está no Fortaleza. Queria que você tratasse um parâmetro, Bia. Assim, não estou falando parâmetro de atletas, e sim de estrutura que você conseguiu identificar, assim, do lado do profissional, do lado profissional. Não que não são, que todos não sejam, mas do lado do apoio, né? A gente sabe que é difícil para o futebol feminino os clubes darem um apoio, né? Muitas vezes até terceirizam, né? Eles terceirizam, não tem um clube mesmo, eles pegam algum projeto, alguma coisa, vão lá E e vai colocar. colocam. Entendeu? Então, falando em estrutura, todos que eu passei me deram estrutura para os atletas, mas assim, ainda alguns clubes ainda pecam em pensar no feminino. Como eu não sei se as pessoas têm acompanhado e veem que o futebol feminino está tendo uma crescente. A gente vê pelo Corinthians hoje. O Corinthians hoje é de longe o melhor time do Brasil, atual campeão brasileiro, Libertadores. Então, assim, a gente tira por aí. Só que, assim, os clubes que eu passei tiveram pessoas, diretores, dirigentes, que correm atrás do futebol feminino, que querem o futebol feminino, que abraçam a ideia do futebol feminino. Então, assim, isso é muito bom. Quanto mais pessoas tiverem esse amor, esse carinho pelo futebol feminino, e usando a palavra mais clara, mais correta, tiverem o respeito pelo futebol feminino, vai crescer muito mais. A gente vem de um... como eu tô lá, eu posso falar, né? Eu tô lá em Fortaleza, eu posso falar. O Ceará, atual campeão estadual, né? A gente foi vice-campeão agora, mas atual campeão, pô, os caras largaram o futebol feminino. O futebol feminino na Série A tomou muitos gols de muitos clubes. Então, assim, os caras largaram o futebol. Aí voltou agora, aí quer de novo o brasileiro, quer disputar o brasileiro de novo. Só que, assim, até quando vai ter isso? Das pessoas tratarem o futebol feminino como um descarte, como uma coisa qualquer. Não dá para ser assim, entendeu? E estrutura mesmo, todos os clubes têm melhorado bastante. Eu vou citar aqui o Fluminense, que foi crescendo muito, teve agora a permanência na Série A do Brasileiro, com uma equipe muito boa, muito qualificada, com pessoas que querem o futebol feminino numa elite do futebol. E isso é muito importante. Então, assim, os clubes deveriam abraçar mais a ideia do futebol feminino, porque vem numa crescente assim absurda. E isso eu falo como atleta do futebol, como alguém que ama o futebol e que quer ver isso lá na frente. Essas meninas mais novas que estão chegando agora, que estão criando seus espaços, que estão querendo e que estão querendo isso, é muito bom. Então, se as atletas querem, eu acho que os clubes também deveriam abraçar essa ideia, querer uma estrutura melhor, algo melhor. E é isso. Você falou aí, Biel, das suas palavras aí, foi a questão de gols, né? De gols. Ainda há muita disparidade, né? Sim. Por exemplo, eu estava vendo aqui agora os placares, teve jogos aqui que foi 7-0, estou falando do Cearense, 7-0, 10-1. Absurdo, é absurdo. Então, assim, Isso, vocês mesmo ganharam do grupo vocês de 11-0. 11-0, Poxa, quer dizer, foi 20 e poucos a 0. Então, assim, juntando 2 jogos, foram mais de 30 gols. Então, assim, é absurdo. Eu acho absurdo. Eu ainda acho isso absurdo. Mas as equipes têm investido o pouco que estão investindo, pelo menos ainda tem, mas assim, eu penso grande, eu quero lá na frente ver o futebol feminino, sabe, ser igual ao masculino, ser prioridades, as meninas serem valorizadas mesmo. Acho que... até porque tá vindo um Mundial pra gente aqui, né? Tá vindo um Mundial pra Exatamente, nós Mundial aqui. no Brasil. Você Mundial imagina o tamanho disso, o tamanho de a probabilidade de ser magnífico no Brasil é absurda. Então, assim, quantas meninas não vão vir querer, não vão aos estádios, vão pedir seus pais, tios, avós, irmãos, para ir no estádio, para acompanhar isso.
Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam ter uma visão mais aberta do futebol feminino. O futebol feminino não é uma várzea. O futebol Isso. feminino está crescendo, tem se profissionalizado. Então, assim, Muito. Calma. estou acompanhando aqui também os comentários da galera. Oi? Acompanhando aqui a galera, os comentários. É. Síbia, tá conseguindo me ouvir? Pode falar, tô ouvindo. Pronto. Aí, assim, ainda tem essa grande diferença, né? Dos clubes. Eu estava vendo aqui, comparando, né? Sempre a comparação não é boa, mas a gente sempre tem que. A gente não está. Trabalhar com a realidade. Trabalhar com a realidade. Eu estava vendo aqui a Federação Cearense, ela tem algumas coisas para as meninas mais novas, né? Alguns campeonatos, sub-16. Quer dizer, enquanto aqui em Pernambuco, eu posso, quem é daqui de Pernambuco, se tiver alguém vendo aí que tenha esse engajamento aí com o futebol feminino, possa falar alguma coisa. Eu procurei no site da Federação Pernambucana aqui, eu não encontrei nada, bicho. Encontrei o Campeonato Pernambucano lá. Não tem. No máximo, o adulto, o pernambucano adulto, não tem. Isso, do qual esse ano foi o Sport campeão e o Ipojuca, até do meu amigo Cristiano Recife. Cristiano, um abraço, se você está vendo, ele está até na Bahia, falei com ele hoje, ele está na Bahia. Foi o vice-campeão e ganhou o acesso para a Série A3 do brasileiro. Inclusive, tirando o Náutico, né, que vinha sendo adversário do Sport nas finais, e assim, foi um jogo bem pegado, onde o Ipojuca jogou, ganhou, e assim, tirou o Náutico da disputa da 3, né, do brasileiro. Tirou o Náutico. E assim, ele fez o trabalho, eu conheço bem pouco, já tive alguns contatos algumas vezes, mas ele, assim, deslumbrou, né, tirou o Náutico, todo mundo falava o Náutico, mas tirou o Náutico, o Ipojuca tirou o Náutico da 3, que era a vaga do brasileiro, e quem vai disputar é o Ipojuca. Eu acompanhei um pouco, porque eu tenho algumas amigas aí, assisti aí e tal, mas, pô, vem crescendo. Só que assim, do que adianta você fazer só um campeonato adulto? Isso. Tá? Onde é que está a revelação, né, Bia? Porque então, você chega, não dá pra você ficar... vai pro... Pode falar. Você vai para os homens, tem do sub-13 até o profissional. Aí você chega... Eu lembro do Fluminense, os menininhos assim, sub-9, sub-10, jogando todas as competições. Agora a Fortaleza também, sub-9, sub-10, sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, sabe? Até quando a gente vai ter que usar meninas de 15 anos em campeonatos profissionais adultos? Você entendeu? De longe é complicado. Então, assim, acho que a Federação Pernambucana deveria investir nisso, em base. Aqui tem meninas boas de base, onde dava para fazer competições, mas... Eu conheci, do qual você conhece também, um mestre meu também, Ronaldo, né? Ronaldo, eu não tenho nem palavras. Normalmente, quando eu sempre passo ali na Vila Olímpica, ele tá lá e tem 2, 3 meninas, mas daqui a pouco essas 2, 3 meninas eu não vejo mais ali, porque elas não veem. Tem menina ali. É complicado. Eu acho que a federação... Assim, eu saí de um projeto de Ronaldo, então, assim, eu vi a dificuldade, tanto que ele tinha o time feminino bem anos atrás. Eu participei também dessa primeira, do feminino. Bom, só que assim, uma hora as meninas não deram certo, não quiseram, então assim, sabe, não tem mais o time de Ronaldo, o RS Futsal, não tem mais. Ele trabalha agora com projeto e tal. E eu fui uma dessas meninas, uma das poucas meninas que saíram desse projeto. E, então, assim, eu levo ele... Eu falo que o Ronaldo é um paizão para mim, porque ele me revelou para o mundo. Então, assim, ele... Caramba, não tem nem palavras. Eu me lembro, tu era no tempo ali da Érica, Natália, né? Eu tinha 12, 13 anos e eu ficava ali, Ronaldo, deixa eu treinar. Ele, não, você é muito nova, não vai treinar agora. E era complicado. E eu fiquei, Ronaldo, deixa eu treinar.
E quando eu tava para fazer 15 anos, ele chegou e falou, agora é sua hora, vamos lá. Agora é com você. E aí ganhei bolsa no Santa Emília, aí conheci Júnior Câmara, aí você já sabe a história toda. Já sei. Campeão, Campeão! campeões, Campeão! campeões da Copa Linda. Não venha não, seu Júnior. Campeão fui eu, viu, seu Júnior? Depois... Ganhamos tudo que a gente disputou, a gente ganhou, de Pernambucano a Taça Brasil, de seleções. Então, assim, querendo ou não, eu tenho um currículo campeão no futsal, no campo, eu acho, pelas pessoas que vieram, entendeu? Eu acho que eu nunca pude agradecer pessoalmente dessa forma para eles, para todos eles. Mas, assim, foi aquela Biazinha que ficava ali perturbando. Hoje a Bia, com 28 anos, uma mulher, uma adulta, que tá correndo atrás e que quer mais, sabe? Ainda não tá na hora de parar. Quem falou comigo foi Evandro. Foi seu professor de Educação Física. Aqui não foi do Paulo Cavalcante? Foi, do escritor Paulo Cavalcante, foi. Eu falei comigo, quando ele falou comigo, eu digo, entre na live, rapaz. Mais tarde eu tava falando com o Júnior Câmara também, mas ele vai ter uma palestra amanhã, eu acho que ele estava resolvendo algumas coisas da palestra, mas ele se der uma passada por lá. Aí eu, beleza. Aí eu, tranquilo. Ó, essa Juliana Fagundes aí foi uma ex-atleta minha, daqui de Maranguape, você chegou a conhecer, jogava handebol. O nome não... Acho que ela tá na Alemanha. Ela tinha ido pra Alemanha, não sei se ela já voltou ou ainda tá na Alemanha. O nome é familiar, mas eu não tô lembrando. Juliana Fagundes. Eu sei quem é. De Maranguape ali. Vivia ali na quadra. Eu lembro dela. Tá em Portugal. Tá em Portugal. Abraço, Ju. Abraço, Ju. Tudo bem? Eita, isso aqui é o bom, né? As redes sociais veio pra isso, né? Para nos aproximar cada vez mais. Quanto tempo que a gente não se falava e... Verdade, eu passo mais tempo fora do que em casa, e quando eu venho é rápido, então não dá nem tempo. Eu sempre falo com a tua mãe, né? Quando encontrou a mãe, todo mundo, é sempre com ela. Cadê Bia? Ela fala, tal. Mas sim, Bia, mas fale mais um pouco aí, Bia. Aí você saiu daqui, saiu do esporte e você foi para onde? Você saiu do esporte? Antes de sair daqui, eu passei pelo América, o Mequinha, de Paulista. Mequinha. E aí teve uma peneira, as meninas me levaram, e falaram assim, ela é boa, vai ficar aqui. Aí fiquei no América, aí ainda joguei uma brasileira na Copa do Brasil, não lembro bem. Aí fui pro Náutico, aí joguei na Vitória de Santo Antão, joguei no Sport, aí fui pra Foz do Iguaçu, foi a primeira saída, fui pra Foz do Iguaçu, aí fui pro Vitória de Santo Antão, depois fui pro Sport, aí Kinderman, aí vislumbrou, aí Fluminense, Fortaleza, São José. Você jogou agora Libertadores, Bia? Joguei em 2016, joguei pelo Foz Cataratas e a gente ficou em terceiro lugar. Bom. Ó, tá vendo? Tô com um internacional aqui, ó, mas tô com você jogou Libertadores aqui, ó. Tá pensando o quê? Não é fraca, não. Foi no Uruguai a Libertadores desse ano, daquele ano. É isso, né, Bia? Ela é centralizada, né? Quando uma situação você jogou em 2006 foi toda no Uruguai. A base foi toda montada lá. A única coisa que mudava era tipo os campos. Você passava de fase, a primeira fase foi num campo, a segunda fase foi em outra, as semifinais em outra. Então, assim, a única coisa que mudava eram os campos, mas era país sede. Igual é hoje ainda, né? Isso não mudou. Mas é país sede. Vamos dizer assim, hoje é do Brasil, vai ser do Brasil, a única coisa que vai mudar são os campos. E só. Eu acho que eu não entendo. Um país que é denominado país do futebol, como o nosso, quem sabe que qualquer lugar que a gente passa na esquina são pessoas jogando, menina, menino jogando lá. Onde tem futebol. Um campinho, tem uma bola, tem nem que seja um corpo para ficar brincando ali. Tem. Hoje até nunca mais eu tinha visto isso, tá? Eu nunca mais tinha visto mesmo. Hoje eu entrei na rua da minha casa, que a rua da minha casa asfaltaram, e estavam 2 sandalinhas e 4 meninos jogando. Eu fiz, caramba, eu nunca mais tinha visto isso. E eu quase entrava para jogar, eu não entrei porque eu já estava vindo para cá. Quase que eu parava e ia jogar com eles. Porque realmente isso é da minha época, que a gente ficava muito na rua,
jogava, botava as duas sandalinhas lá e era a velha Coca-Cola, né? Oh, era Ali na bom quadra. demais, era muito boa. Jogava pra caramba, mas a última partida era Coca-Cola. O Não dia tinha pra onde a inteiro, gente é correr. bem isso. A última era Coca. Era bom demais, eu acho que era um tempo que eu voltaria, com certeza. Então, assim, hoje é muito pobre disso, sabe? A gente não tem mais isso, tanto pela violência também na rua. A gente tem que ter cuidado com as crianças, hoje está complicado. Mas, assim, era muito bom. A gente viveu isso. Você viveu isso como treinador, como ser humano, como pai. Peladeiro, como É, peladeiro. peladeiro. Eu vivi isso, eu adorava brincar. Inclusive, estou aqui na vila, é um dos lugares que eu amava. Acho que foi um dos lugares que eu amei jogar na minha vida. Sempre de areia assim, ó. Ninguém Eu ainda vê, jogo né? aí. Eu ainda jogo aí todo domingo de manhã. Hoje é muito bom. Hoje é muito bom ver, gramado e tal. Mas aqui, ó, sair daqui, viu? Raiz, né? Areia, Esse é terra, futebol raiz. é esse raiz. Então, assim, é, Maravilhoso, né, Bia? Maravilhoso esse momento aí, né? Você tem que ficar emocionada aí. eu fico feliz, velho, porque são lugares que eu que eu volto sempre que eu posso. Quando o Ronaldo vem dar treino, eu tô sempre aqui. Conheço os atletas dele, conheço os que saíram para jogar fora. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá em cima, na quinta etapa, ver a quadra. Eu vi que pintaram, que ajeitaram, tá bem bonita, mas ainda não tive essa oportunidade. E são lugares que eu vou deixar marcado, sim. Eu vou fazer, inclusive, é um projeto meu de tatuagem. Eu quero fazer, vai ser uma parte de cada, por onde eu passei, que vão ficar marcados. E assim, vai ficar para sempre na pele agora. Acho que daqui para o ano que vem já está pronta. E é isso. Eu acho que a minha vida inteira foi aqui, foi vivida aqui, descalça, com meninos, é, e correndo atrás do sonho que hoje eu posso realizar, e isso é muito bom. Aí você falou aí a gente falou aí do raiz, né? A gente volta aí pro raiz. E os campos, Bias, que vocês utilizam para jogar? Normalmente é o mesmo campo do profissional ou utiliza o CT, algum campo alternativo? Não, falando de campo assim, o Fortaleza ele tem dois CTs. É o PC, que é onde fica o profissional, tudo lá, o masculino, e tem o CT Ribamar Bezerra, que é onde fica toda a base e o futebol feminino, a base e o profissional. Então, assim, são divididos, a gente não tem contato com eles, nem eles com a gente. Vez ou outra, alguns aparecem lá, outra vez estava o treinador, o Voivoda, ele estava lá e tal. Alguns meninos do Sub-20, mas no PC fica o profissional, né? Treinam lá. E aí, no, no Ribamar Bezerra fica a base e o feminino. Mas é Certo, mas aí dividido. vocês, no caso, vocês dividem a estrutura com os garotos da base, né? Toda essa Isso, com os meninos. academia, Isso. refeitório, tudo, Tudo. Né? tudo, sua comissão tem toda possível, né? De preparador físico, fisiologista, Tudo, tudo tudo, isso. tudo. É médico, pra base e ali profissional feminino, eles estão ali sempre pra gente. Ah, bom, bom, bom. Parabéns, Fortaleza. E eu Parabéns, falando Fortaleza. em craque, deixa eu te falar, tem um cara aqui que eu sou suspeita pra falar. Ele foi. Ele era preparador de goleiro do Fluminense enquanto eu tava lá, o Erisvan. Acho que é um cara assim que eu levo pra vida também. Sou muito fã. Ele ainda comentou aqui, ó, batendo na bola diferenciada. Sofri um pouquinho comigo, batendo falta, batendo pênalti. E eles vão, um abraço. Sou sua fã, de verdade. E esse cara é 10. Se você conhecer, é 10, é 10, é 10. Hoje ele é do Santos. Muito bom. Você pode, ó, o pessoal vai falando aí, você Olha pode estar à vontade quem aí. apareceu aí, ó quem apareceu aí, o craque, ó, Cristiano. Fala, professor. Cristiano Recife. Cristiano, Aí. Cristiano, posso lhe convidar? Eu quero mandar lá, ó. Vamos dividir essa tela aí, professor? Você que usa chuteira de trava. Eu costumo usar chuteira de ferro, sim. Eu gosto da chuteira de ferro, elas são mais, para mim, são melhores.
Mas é um risco que a gente corre. Abraço, professor. Valeu. Tamo junto. Elton Borba entrou aí agora, Elton. Ixi, esse aí Elton, é craque. gerente de futebol da melhor qualidade, viu? Aí conhece jogador como ninguém, viu? Esse aí é craque. Deixa eu dar só uma... Bom, como eu dei uma pessoa aí, vamos ver se ela vai... Quem tá na Bahia, ele disse a mim que, ó... Tá viajando. Rodado. Vocês são rodados demais. Eu que sento nessa cadeira aqui e não saio mais. Mas vocês são rodados demais. É isso. Mas assim, Bia... E daquelas meninas daquela época do futsal, que lá, ali do Santa Emília, porque foi o de 2012, eu acho, faz 12 anos atrás, né? Você teve contato com aquelas meninas ainda, Bia? Alguma vingou? Com algumas eu falo, com algumas eu mando mensagem, uma resenha assim, elas estão sempre por aqui no Instagram, sempre vejo a maioria delas. Lauana, Tainara, Gabi, caramba, era... Letícia, tem muitas, tenho contato com algumas, sim. Mas algumas seguiram no meio do futebol ou pararam ali? Tem umas que vão pro Náutico, mas tipo, joga e trabalha, aí fica nesse divisor de água, sabe? Ah, sei, Bia. Sei. É o que acontece, né, Bia? Sempre acontece isso, até porque são os apoios, né, Bia? E ainda tem aquele lado, você, graças a Deus, você teve uma família que lhe abraçou, mas a gente sabe que pro feminino é complicado, já vem logo aquela... Professor Cristiano! Fala, professor, tudo bem? Como é que tá vocês aí? Boa noite. Boa noite. Pra quem não conhece essas feras, é uma honra falar com duas feras, né? Que isso. Pra quem não conhece Cristiano Recife, foi meu atleta, meu centroavante, homem gol, fazia saber. Eu tô falando com 2 artilheiros aqui, né? Falando com 2. Esse aí fazia gol de verdade. 2 artilheiros. E eu tô aprendendo com você, rapaz. É isso, professor, uma honra. É um prazer, Cristiano, estar aqui com você, falar um pouco do futebol feminino. Tá? Principalmente você, que é um cara que, desde que saiu do profissional, sempre investiu aí no futebol feminino, corre atrás de patrocínio, você é um abnegado do futebol feminino, sempre estou lhe acompanhando, e quero também lhe parabenizar, como já parabenizei o presidente, o Jael, e o gerente Cid, pela vaga aí do Juca na Série A3. Pois é. É um prazer, Ricardo, pelo menos te rever aqui por vídeo, por essa live, com essa fera aí também, né, porra? Eu fico aqui no meio de 2 feras que... Porra. É isso. Mas é isso aí, Ricardo. Como você falou, né? Ali, desde baixo lá, né? Assim que eu deixei o profissional, que eu me formei, estudei, fui fazer minhas licenças. Foram 2 anos com o Ibis, 3 anos praticamente, ali 3º lugar, batendo sempre na trave. Depois começaram a ver meu trabalho, foi onde eu fui embora para o América, depois para N time, né? Fui campeão paraibano, aí subi o Paraíso, então e subindo o Ipojuca para a Série A3 também. E eu estava falando essa semana que eu vou ter uma conversa com o presidente, que eu não sei, né? Eu estou com 2 propostas também para ir embora. Mas até então, como você sabe, eu sempre gosto de sair pelas portas da frente. Nunca gosto de deixar rabo preso com ninguém e nem deixar as portas fechadas em canto nenhum. Para mim, hoje, trabalhar com futebol feminino, eu defendo muito essa bandeira, porque essas meninas aí, ainda existe o preconceito de muitos machistas que não sabem o que é futebol, pra falar a verdade. Muitas dessas meninas jogam muito mais e jogam melhor do que certos homens. Essa é a realidade do futebol. Mas até então, eu ainda vou ver um futebol igualitário, né? Um futebol igual sobre futebol feminino e masculino. Eu ainda vou ver um salário iguais, ainda vou ver... Então, enfim, um futebol igualitário para mim, hoje,
Se eu via isso hoje, eu já poderia morrer em paz. Cristiano, antes de você entrar aí, a gente estava conversando, eu e a Bia, e a gente estava falando sobre isso, e ela estava falando sobre isso, né? Sobre a grande diferença ainda que existe de estrutura no futebol. Graças a Deus, ela me passou que ela está em equipes que ela tem uma boa estrutura, como ela passou pelo Fluminense, agora ela está no Fortaleza, como está tendo também outras equipes aqui de Pernambuco. E ela também falou que estava ali acompanhando também, porque tem algumas atletas que ela conhece, que estavam no Ipojuca, e aí ela fez, poxa, que Ipojuca é esse, não é, Bia? Ah, Que com certeza. Ipojuca é esse? Eu acho Bia, que eu cheguei até a e tá mandar uma feito o mensagem no Instagram convite. dele, eu comentei lá. Assim, Olha, eu não fiquei sei muito feliz. para onde eu vou, mas lhe faço o convite, viu? eu fiz um comentário lá, ele realmente criou um time, assim, muito bom, muito aguerrido, e que ficou bem claro, né? Quem mereceu a vaga, quem lutou até o final, e o Ipojuca mereceu, jogou muito, então, assim, só agradecer esse cara pelo projeto que ele fez, velho. Foi lindo. E outra, né? E desbancar gigantes do futebol pernambucano. Eu disse para o Exatamente. Jael, eu estava em Tocantins e disse para Jael o seguinte: Jael, se eu voltar para Recife, eu vou para a final. Eu quero montar, você vai me dar o aval. Ele fez total. Então, eu queria, e assim a gente montou um belo trabalho, porque eu não costumo dizer eu, e sim nós. A gente, junto, somos mais fortes. Eu sozinho, eu não sou nada. Com certeza. Então, Cristiano, a Bia, a gente estava aqui conversando sobre isso. Bia me deu um título, né? Não sei se você sabe, mas eu tenho um título, tá? No futebol feminino Temos um também. título Não tem juntos. E com Bia, inclusive com ela, de futsal escolar. Temos um título Escolar. juntos, uma Copa Olinda. Acho que nem tem mais, acho que nem tem mais. Ah, Bia, Uma tá Copa tão Olinda. defasada, Bia. Tá tão defasada, infelizmente. Bia, Mas na Copa Olinda, Ricardo me botou para jogar. Eu fazia todo o jogo 3 gols. O jogo que eu não fizesse 3 não era jogo. Eita! eu montava o time pra ele, Bia. Eu dizia, só joga bola pra esse homem. Assim era bom demais. Eu dizia, Quem era o goleiro? Quem era o Hã? goleiro do teu time? Goleiro de... Tu lembra, Cristiano, que era o goleiro da rede do time na época? Peixe. Era Peixe e Boquita. Peixe e Boquita, isso mesmo. Eu conheço Boquita, Peixe não, mas eu conheço Boquita. Rodrigo Alves. Rodrigo. Exatamente. Ele, meu nome é Rodrigo Alves, eu fiz, deixa como Boquita mesmo, que tá melhor. Eu tinha um meia diferenciado, né? Eu tinha um meia diferenciado, que era Jean. Aí esse cara, pra mim, ele tá até por aí. Pra mim, em Rio Doce, não teve melhor. Jean não teve melhor. No futsal, esse cara era... Eu era fã dele, eu era fãzaça, assim. Eu falava, caramba, eu quero jogar assim. Nunca fui habilidoso, sempre fui de fazer gol, mas o cara jogava muito. Não, eu tenho até, assim, eu tive dois camisa 10 que não ficaram num time que eu tava por causa de altura. E, por sinal, os dois eram Jean. Aí eu até, depois eu questionei, eu digo, a gente tá montando um time de basquete ou do futebol? Porque futebol você joga com é brincadeira. Pô, velho, mas, enfim. E eu perdi, eu acho que o Brasil perdeu 2 craques, que foi o Jean Lucas e o Jean Laércio. Eu acho que o Brasil perdeu 2 craques. Foram, pra mim, os 2 craques daqui. Eles eram absurdos. Muito bons, os 2. Mas, infelizmente, tem pessoas que... Quando eu abri a live, Cristiano, eu abri falando da altura de Bia, 1,60 m, atacante. Lembra um, Cristiano, que a gente já ouviu falar e trouxe uma Copa do Mundo pra gente, né, cara? Romário. Pô, ele não vai jogar basquete, nem vai jogar vôlei. Ele joga futebol, cara. Futebol é ali com o pezinho. A gente não vai usar as mãos, não, tem os pés.
A cabeça, ela vem, mas ela vai ser um recurso que a gente vai dar. A gente não joga com a cabeça toda hora. Exatamente. O que importa é quando a bola tá lá na caixinha, ó. Já, o que vale é que ela tá aqui com o meu pé, ó. Eu não jogo com a cabeça toda hora. O último que tentou jogar desapareceu no futebol, foi A aquele coisa que eu tempo, faço né? com a cabeça é pensar. Fora isso, Ô, Ricardo, Bia, Oi. e o pior que agora, eu acabei de vir de uma pelada. Uma baba. Você tá na Bahia, é baba. é baba. Eu Eu joguei vim de baba. um baba. Aí deixa eu te contar, eu acho que eu joguei 5 babas, acho que eu fiz 8 gols. Tá pra botar pra jogar, viu? Vou Não, botar pro meu time. Não, mas não, não, mas não. Tô falando com o Jael. Jael subiu pra Série A2. Vou dizer pra ele levar, viu? Jael, leve Cristiano. Olha a espera falando aí, ó. Jean, Thiago, Ei, esses caras. Esses Thiago, caras. Thiago aqui, que é isso? Essa minha live tá muito bombada. Eu tô gostando, viu? Esquece essa live, Ricardo. Que essa live bombou, Ricardo. Essa aqui Esquece, foi a velho. melhor. Só craque. Thiago foi terça-feira. Thiago esteve aqui terça-feira. Foi, verdade. Bateu um papo legal terça-feira, gente boa. Tem uma amizade com ele. Foi um dos Oi, amigos cara. que a gente tem no futebol. E Mas ele no sabe da gente. coletivo, ele não gostava de jogar contra mim. Por quê, hein? Não, era você e ele o ataque. Eu me lembro que era você e ele o ataque lá. Ei, ele não gostava de jogar contra mim. Eu não sei por quê. Eu também não sei. Qual era o problema? Responda Eu aí, vou perguntar botar a bola ele pra depois. você. A bola E tá aí, aí, Thiago. Thiago? E aí, Thiago? Ei, mas, Ricardo, aquele time que tu tinha, puta que pariu, só craque, velho. Ó, O velhinho era eu, né? Ninguém aqui conseguiu juntar esses caras. Ninguém. Só você, meu amigo. Ninguém. Só você. Lugano, eu, Lugano Thiago, numa fase Jean, absurda. Conca. Puta que pariu, porra. Pipinho. Tu é doido, é? Olha, Conca e Lugano Diguinho. numa fase boa. Acabou, amigo. Não, mas- Graças lembrando ao aí, Ricardo. graças a ele de futebol chamado Cid. Aí era. Cid era. Aí, só trouxe fera pra mim. Só trouxe fera. Só você conseguiu juntar esses caras, velho. Ninguém mais. Ninguém. Não, o Cid juntou. O bom era eu treinar, que eu olhava pros caras e eu fazia, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Verdade. É verdade, velho. Oh, verdade. Treinador às vezes atrapalha demais. Eu só fazia, ó, vai ali, perdeu a bola, fecha aqui e o resto é com vocês. Vamos embora, bora jogar. Era Vamos desse embora. jeito, desse jeito. Eu só tinha craque, eu ia falar o quê pros caras, velho? Só dava a bola lá e falava assim, sim, vai lá, vai, só vai. E eu era um torcedor privilegiado, eu tava ali na beira do gramado olhando, bem pertinho. Pô, Bem de velho, perto. é verdade. Eu Eu fui um cara acompanhei alguns treinos privilegiado. ainda, mas tá doido, era lindo, velho. Eu fui um cara privilegiado, eu tenho que fazer. Pra fazer um negócio, uma resenha, viu? Tem que botar e tem que chutar esses caras. Tá ouvindo aí, né, meu presidente Ozzy? Vamos juntar a galera, viu? Não, era um timão. Thiago Recife. Tinha Jefferson Pepe. Pepe, pô, hein, velho? Puta que pariu. Tinha muito. Eu não vou nem falar nome aqui pra eu não esquecer pros caras não darem em mim depois. Depois Era de muito tomar uma craque. rede aí já era. Era muito craque. Ou Não, um espetáculo, era o tempo que o verdade. Ricardo fazia assim, ó. Ricardo botava o primeiro time e dizia, faz isso. Somente sentava, não fazia mais nada. Sentava e assistia, velho. Ele era... Aí fazia todo o trabalho, montava o trabalho, chegava lá, só precisava falar 2, 3 vezes. Tinha que levar só os 11, porque o banco não... O banco... E Eu vou jogar onde aí? Eu vou jogar onde, os caras? Oxe, tinha que ralar Moicano, muito. Moicano. Então, tinha que ralar muito pra jogar nesse time, tá? Não, os caras tinham que ralar um bocado, velho. Um bocado pra entrar ali, viu? Mas gente, vamos lá. Mas vamos voltar à nossa pauta, né? Que a gente já fugiu um pouco da nossa pauta. Foi bom. Vamos lá. Pessoal, peço desculpa a vocês. É bom. Peço desculpa a vocês, mas não tem. Quando encontrar duas feras dessa, as histórias que nós temos, a gente não tem como a gente não fugir um pouco do foco. Mas, Cristiano, você como treinador, tá? Hoje consagrado do futebol feminino, eu estava conversando com Bia antes aqui sobre a questão de estrutura, de administração mesmo, né? Eu estava vendo com o Campeonato Cearense, os caras têm categoria de base no feminino. Aí isso ajuda um Fortaleza, um Ceará, outras equipes lá, eu estou falando Fortaleza e Ceará, que são
aqueles os dois times de pompa, realmente. Já aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco é como o Bia falou, né? Pegar uma menina de 15 anos, né, Bia? E colocar no profissional é complicado. É proporcional, Inclusive, é altamente proporcional. se eu não me engano, se eu não estiver errado, eu acho que tá tendo uma competição, o estadual lá, uma competiçãozinha sub-16 agora, não foi lá em Fortaleza. Então, Isso, assim, eu estava vendo aqui agora, Bia, isso, sub-16. poxa, é absurdo, velho. Num estado tão grande, com o futebol que tem crescido aqui, não ver isso, não ter isso aqui. Então, assim, é complicado. Infelizmente, a federação não tem. Não sei se é porque não tem, eu não sei o que eles pensam. Não... Hoje, Sabe quem chegou aqui, Ricardo, Bia? Ricardo, oi? Sabe quem chegou aqui, Bia? Ronaldo Santos, Bia. Ronaldo, acabei de ver aqui. Fala, professor. Fala, nosso mestre. Você é o Esse aí é melhor. nosso mestre. Esse aí eu tenho que fazer referência. Esse é fera, esse aí é. Ô, Ricardo e Bia, Jael, ele tem, assim que acabou o campeonato, ele fez uma seletiva com meninas até 17 anos. Essa seletiva eu fui avaliar algumas meninas. Não apareceram muitas. Foi iniciativa do vice-presidente Cid e Jael. E uma diretoria que esses caras que faz a diretoria do Ipojuca, eles são os caras muito competentes no que fazem e o que propõe para as categorias, não só o feminino, como o Ipojuca participou de todas as categorias hoje do campeonato de Pernambuco. O Ipojuca participou de todas. E o Ipojuca teve uma grande iniciativa de fazer uma seletiva sub-17. Essas meninas, eu acho que e assim, Jael, junto com a tá. tem Um pouco aí. um campeonato em Pojuca, sub-17, para que tome rumo dos outros clubes fazerem a mesma coisa. Eu acho que só o esporte, é só o esporte que tem a categoria 20 e tem menina de 16, 17, acho que é só o esporte. E agora o Ipojuca também está ganhando Cristiano, deu um corte aí, tá, Cristiano? Acho que é na área onde você tá aí, tá? Você disse também que tá na Bahia, né? O sinal que você falou para mim. Eu estou dizendo que o Ipojuca, ele está galgando também fazer as categorias de base feminina. Tipo o Sub-17 e o Sub-20. Muito bom, presidente. Boa. Jael, junto com o Cid e toda a diretoria do Ipojuca, está galgando isso para ver se promove, nem que seja um torneio Sub-17 o ano que vem. E aí, Cristiano, ele tá tendo alguma conversa assim com a federação? Não só ele, né? Porque eu vi que tem 6 equipes no Campeonato Pernambucano, foram 6 equipes que disputaram. Eles têm conversando com o presidente Evandro, para que aconteça essas categorias de base também no feminino? Pessoal, desculpa, é porque realmente Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou? Oi? Oi? Deu uma parada aqui no professor Cristiano, é porque, como vou explicar de novo, tá? Ele tá na Bahia, e onde ele estava, ele tinha falado para mim que realmente talvez o sinal desse um pouco de dificuldade lá no sinal onde ele tá, pessoal? Mas, assim, Bia, é bom, né? A gente ouvir isso dele, tá? Um cara que tá dentro do futebol pernambucano. Mais uma vez, presidente Jael, quero parabenizá-lo aí mais uma vez pela iniciativa, tá? Pela iniciativa aí.
junto com o Cid. Inclusive, eu conversei com o Cid hoje, agora à tarde, dizendo que o assunto hoje seria o feminino, mas eles estão com a final lá do campeonato de base pernambucano lá, que ele sempre organiza, e ele estava hoje na final, ele não poderia participar. Mas muito bom, presidente. E assim, eu sei que ele fica muito ligado à federação aqui pernambucana. Eu espero que ele, junto com as outras 6 equipes Sim. que estavam aqui na competição, falem. Eu sei que um pouco que eu tive lá pela federação, Bia, sempre esbarra numa situação. Dinheiro. Tudo deles é dinheiro. Como é que a gente vai fazer para escrever Bia? Não tem. Sabe qual o custo para eu escrever Bia? Sabe? E é bom que eu estou vendo que alguém está tendo essa iniciativa, tirando o trio de ferro ali, né? Esporte Santo e Náutico. Tirando o trio de ferro, uma pessoa está tomando a iniciativa para que isso aconteça. E é muito bom. Eu acho que futebol feminino, como falou, é uma sede de um mundial. Sede de um mundial. E aí, para quê? Eu trazer o mundial para cá, mas se eu não invisto dentro da minha casa? Na modalidade, né? Porque vem a modalidade para cá. Então, assim, uma Copa do Mundo é que as pessoas não têm essa... Tirem pelo... Já que as pessoas gostam de comparar, elas têm que comparar tudo. Então, assim, tirem pelo masculino. É uma grandeza, é uma Copa do Mundo. Então, assim, a nossa seleção não tem uma estrela. Ela não tem. A gente não tem mundial, não tem. Então, assim, e se for campeã? Aí vão querer valorizar, você entendeu? Então, assim, porque foi vice, agora quase foi campeã das Olimpíadas, e as pessoas, já ficou aquela interrogaçãozinha na cabeça. Mas, assim, até quando? Até quando vai ser valorizado? Até quando vão tratar como tem que ser tratado? Então, assim, infelizmente, a gente tem que passar por isso, né? Aí, para as Olimpíadas, sempre está ali, brigando, porque é entre as 4 mesmo ali, 4, 5, o Brasil está inserido ali. E aí, para o nosso presidente lá da federação, aí, ó, tá bom demais, já estou chegando. Tá bom demais, já estou Por chegando. conta das Olimpíadas, tiveram atletas do Brasil, inclusive uma delas jogou comigo, Gabi Portillo. Ela foi eleita, ela tá na seleção das 11 melhores do mundo. Então, assim, Bia, cara, quando você falar com ela, diga a ela. Quando você falar com ela, diga, olha, o professor lá mandou um abraço. Que atleta, que jogadora, boa. Bia. Ela é sem palavras, sem palavras. Que jogador. Eu acompanhei, eu acordava aqui para assistir o feminino. Ela é um ser humano ímpar, velho. De verdade, é um ser humano assim que merece tudo que tá passando, tá vivendo hoje. É incrível ver o crescimento dela, velho. É absurdo, assim. Ela é absurda. É um ser humano, assim, que também não tenho nem palavras para falar sobre. E merece muito estar às 11, então... Bia, a gente antes do Cristiano entrar, a gente ia tocar num assunto, e aí o Cristiano entrou, aí deu aquela pausa. Mas a questão, assim, você teve um apoio muito grande da sua família, né? Sua mãe, eu sei que eu me lembro que sua mãe sempre estava ali junto de você, e você mesmo falou isso. Mas ainda existe uma barreira, né? Existe um preconceito entre a menina que está jogando bola, a menina vai estar jogando bola. Infelizmente, ele ainda vive esse cenário que não é para viver. Eu acho que agora a gente não tem mais como viver isso. Não temos mais como viver isso. Mas você, assim, algumas amigas suas, assim, ou até todas delas têm uma história, e tiveram uma história como essa, né, Bia? Assim, você teve o apoio, mas dessas que não tiveram e lutaram, assim, até chegar, Bia. É complicado, até de mim, assim, sempre tive algumas pessoas que eu falo isso pra todo mundo que me pergunta, sempre tive, menina, tá no meio dos meninos e não sei o que, sabe aquela mesma conversinha de sempre, chata, Só que, por outro lado, eu tive amigos leais, que eu levo pra vida hoje também, que me defendiam, então, assim, isso me ajudou muito. Em casa, você conhece minha mãe, minhas irmãs, você sabe, eu tive o apoio da minha família. Às vezes não tinha nada, tinha que ir para a escola, tinha que voltar da escola andando, tinha dia que, não tinha que comer, mas tinha que ir, porque era um sonho que era o que eu queria, era o que eu estava atrás de fazer. Então, assim, tudo isso foi complicado. Pô, imagina, ser atleta, ser jogadora e sair de casa, às vezes, sem ter o que comer, sem ter a passagem de volta.
porque até eu ganhar, tipo, a condução do colégio era complicado. Então, assim, foi duro, tudo isso também, e o preconceito mais ainda, mas, como você falou, eu tive o apoio da minha família, eu tive o apoio dos meus amigos, isso me ajudava bastante. E a semana passada, se eu não me engano, Ronaldo me levou num projeto onde tem duas meninas. São duas meninas, uma zagueira e uma atacante. E são pequenas, são novinhas as meninas. Então, assim, eu falei sobre isso, sobre o preconceito, porque um dos meninos me pergunta, mas e o preconceito? E eu falei para elas, eu falei para eles, vai ter preconceito, sempre vai ter algum babaca, algum idiota, que vai falar alguma coisa. Mas assim, e eu falei para eles, ajudem elas, porque às vezes elas não vão conseguir se defender, não vão conseguir falar, mas elas têm que ter amigos assim como eu tive. Tive muitos amigos que me defendiam mesmo, que falavam assim, não é assim, de até ir bater nos outros por causa disso. Então, o preconceito, eu acho que tem melhorado um pouco, mas ainda acontece muito, muito mesmo assim, muito. E é uma coisa que não deveria acontecer. Bia, infelizmente só por causa dessas pessoas que a gente não cresce, né? Exatamente. A gente não cresce por causa dessas pessoas. E, infelizmente é uma minoria. Mas ainda é uma minoria que faz barulho. Exatamente. Mas ainda é uma minoria que estraga qualquer. Você falando isso aí que você falou, isso acontece dentro da própria escola. Você deve ter vivido isso na escola. Muito, na escola era onde eu mais vivia. Ainda mais quando eu saio com 15 anos, ainda ia fazer 15 anos, de um colégio estadual para um colégio particular, onde você trabalha em colégio particular, e assim, as pessoas são totalmente diferentes do seu convívio, de tudo. E eu tive isso, só que como eu sempre fui muito solta, assim, eu sempre fui de falar muito, de me turmar, eu sempre fiz amigos rápido, e lá no Santa Emília, algumas pessoas tinham esse preconceito, bolsista, atleta, Isso ainda bem isso, né? sabe? Eu ainda tinha o fato de não pagar a mensalidade e incomodava eles. Então, isso. Assim, eu só tô jogando futebol, eu não quero tomar o seu lugar de, sei lá, de estudante de direito, medicina, eu não tô nem aí pra você, eu quero só jogar bola. E eu tinha que estudar, porque se eu não estudasse eu não tinha bolsa. Então, assim, tinha muito preconceito, mas também tinham pessoas que faziam isso parecer inútil, sabe? Quem te levou pra lá foi Gerardo, Bia? Foi Gerardo que te levou ou foi Júnior Câmara? Que me levou. Ronaldo que levou, né? Mas quem era do feminino era Júnior, né? Era Júnior, né? Eu cheguei, já era Júnior. Gerardo era do masculino, né? E Júnior do feminino. Do feminino, né? É que quando eu tava lá, eu tava no handebol. Mas como eu era estagiária e teve essa situação aí, eu fui campeão. Pronto, esses caras. Eu vou trazer Ronaldo em outro momento aqui também para conversar com ele. Ótimo, minha vida. Ele apareceu aí, mas não deu para a gente conversar, abrir o espaço para ele. Mas é um cara que aqui da quinta etapa, fui atleta dele no RS, que era um timaço que tinha aqui também, era outro time de muita qualidade. E ele ainda continua com esse mesmo sonho de revelar atletas, né? Sim. Já tem revelado muitos atletas estão sendo revelados por ele. E eu fico feliz. Toda vez que eu venho, tem um que já saiu, tem um novo que já saiu, que está em outro clube. E eu fico muito feliz por ele e por isso. Eu tive meio assim, porque quando eu estava no Potiguar, em Mossoró, eu não tive condições de levar um atleta para lá. Porque quando ele veio falar comigo, eu fiz, Ronaldo, eu gostaria muito de trazer, mas só que acabaram as inscrições na sexta-feira, ele falou comigo na terça. Eu fiz, não adianta nem o menino vir, porque ele não vai jogar. Porque as inscrições terminaram na sexta. Se tu tivesse falado comigo na segunda, ou até no final de semana, eu tinha falado com o mister, que o treinador era o Nilson, eu era o auxiliar dele, eu tinha conversado com ele para ver se dava essa oportunidade do menino vir para fazer, pelo menos passar uma semana aqui para dar uma observada, né? Mas, infelizmente, eu não posso nem... Se a gente for levar isso aí para
Pra É isso, direção, a direção vai dizer. infelizmente não. Se a gente for levar pra direção, a direção já vai dizer, ó, vai trazer o menino pra quê? Verdade. Aí deve sair. Foi uma pena não ter ajudado esse garoto na época, né? Quando ele veio conversar com ele, mas ele me entendeu. Eu fiz, infelizmente, eu não É posso mais complicado, fazer. essas coisas. Ele, voltando para o feminino, ele estava até com estava treinando uma menina, parece que ela ia para a Alemanha. Não sei se ela foi. Tu tem alguma Thalia. notícia dessa? Thalia. Thalia, né? É, eu não tenho Thalia. acompanhado tanto, nunca mais falei com ele sobre ela, mas eu acho que tá pra sair, eu não lembro bem como tá a situação dela. É uma das últimas vezes que eu falei com ele, faz tempo que eu falei com ele. Uhum. Teve um evento na Vila Olímpica, do qual eu fui também, eu fui entrevistado. E ela estava lá, e ela iria, eu acho que era na outra semana. Ela chegou aí, ela machucou o joelho, se ela não teve uma lesão séria de LCA. Aí Pronto, eu pô, não... isso mesmo, ela tinha ido e E aí retornou por causa de com a uma lesão. lesão. Foi isso mesmo. Pronto, isso mesmo. Aí depois eu não sei se ela voltou para a Alemanha, Eu porque eu também também nunca não, mais. eu não acompanhei mais, aí também já fui viajar, não consegui mais ter contato sobre ela com ele, aí não. Certo? Mas, Bia, começa 2025, continuando Fortaleza. Ainda é um caminho incerto, mas vamos seguir, vamos ver como que vai ser aí. Fortaleza, como é que tu vai deixar a artilheira do brasileiro e a artilheira do estadual fora, Fortaleza? Te liga aí, hein? Ô, Fortaleza! Vamos ver os caminhos de 2025. E outra coisa, vai agora, passou um tempão aí, os caras aí, Moisés, os caras aí sem fazer golzinho, e Bia fazendo gol lá, e Voivoda. Vamos ver aí, né? Aí, ó. Vamos ver, né? Depois vou mandar uma mensagem pra ti aí, viu, boy? A voz já, meu parceiro, já, ó. Já sentiu aqui, depois? Já sentiu que a gente é parceirão. Aí, já fez um contrato, aí o pré-contrato. Fortaleza passou um tempinho sem fazer gol e a artilheira na casa. Era só, como ela sair do piscina e ali no onde é o CT de vocês? Pra Bezerra. Ó, ela saía do piscina e ali no Ribamar, viu? Ó, tava ali, a solução tava ali e Faz o você lá, sem fazer gol, viu? Ô, Ricardo, Sem fazer gol. eu queria te agradecer por ter me chamado para a live. Sempre bom rever os amigos aqui, por mais que seja por rede social. Muito bom ver os meninos aqui, Thiago, Jean. Pô, foi muito bom. Cristiano. Bom, Bia. Eu não lembrava que ele tinha sido seu atleta. E depois que eu me lembrei, eu falei, caramba, verdade. Foi meu centroavante, foi meu centroavante. Eu agradeço Foi meu centroavante. de verdade. Mas, Bia, eu também quero te agradecer a oportunidade, tá? De você ter aberto um pouquinho. Eu sei que você está curtindo suas férias, com a sua família. E o pessoal estava perguntando a mim, poxa, professor, o senhor está fazendo muito jogador, porque é o momento que tem para eles, para poder atazanar a vida deles. Porque depois de começar o campeonato, não tem mais como falar com eles. Os caras estão viajando. E eu ouvi uma das suas entrevistas nas redes sociais, você falando, joga sábado, joga na quarta, né? Estava sendo quarta, sábado, aí terça-feira, aí quinta, aí sexta, aí domingo, quarta, aí ficou bem corrido, ficou uma loucura. Pessoal, vocês querem ser jogador de futebol, pensa que é só chutar a bola ali no campo, hein? Vai nessa! Vai vendo. Mas, Bia, quero te agradecer, tá? Eu que agradeço, que é isso. Ó, normalmente a live dura mais ou menos 50, agora já tá 1 hora já de live. O negócio foi bom. Mas foi bom. Foi bom. Quero agradecer aí quem participou, tá, da live. Dizer que, Bia, você sabe quanto eu torço, sou suspeito de falar, você sabe quanto eu torço por você. Tá? Espero que em 2025 você esteja num bom lugar. Amém. E se não for no Fortaleza, que eu duvido que o Fortaleza vai deixar você escapar. Eu duvido, não é possível. Mas que você siga no seu caminho. Eu sei que se não for no Fortaleza, vai ser outra equipe, mas eu sei que você vai estar com foco, eu sei que você vai ter voos muito altos para isso, tá bom? Amém, brigadão. Qualquer coisa, viu da mensagem, viu? Beleza. Mando sim, Bia. Abraço, Bia. Abraço, Tchau. tchau. Valeu. Tchau. Bom, gente, é isso aí. Hoje o papo foi com ela, Carla Beatriz, a Bia.
artilheira do Campeonato Brasileiro, artilheira do Fortaleza, tá? Que teve o prazer de estar aqui, brilhantar hoje aqui a nossa live. Tá bom, pessoal? Ó, terça-feira é dia 24, é noite de Natal, vou estar lá com o meu gorrinho de Papai Noel, curtindo o meu Natal com a família. Mas, provavelmente, estaremos trazendo um convidado no dia 23, na segunda-feira. Fiquem atentos. Tá bom, gente? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.